A pandemia pode aparecer em vários temas de redação e a gente sabe que a discussão sobre questões pandêmicas é uma discussão praticamente inesgotável. Lógico, nós podemos ter nas nossas redações uma discussão muito forte relacionada à questão da pandemia e especificamente à questão da violência. O que mudou na violência desde que a pandemia começou, se ela aumentou, se ela diminuiu, quais são as violências mais preocupantes? E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Eu quero que você aprenda a fazer uma redação sensacional discutindo sobre essa questão, sobre a violência e a pandemia na sociedade brasileira. Bora? Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante. Anote aí, a violência e a pandemia na sociedade brasileira. O nosso objetivo hoje é que eu consiga passar para vocês tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção sobre esse assunto. Para começar, vamos falar sobre a nossa tese. Como tese, como eixo condutor para a nossa discussão, seria interessante que você defendesse que a pandemia, ela acentua questões relacionadas à violência no Brasil. A pandemia, ela pode ser um agente intensificador da violência no nosso país, o que é extremamente preocupante, extremamente desagradável. E para começar a nossa discussão, para começar a nossa conversa, você pode colocar como um primeiro argumento a questão da violência e o isolamento social. O que aconteceu quando a gente para analisar a pandemia? E esse é o ponto mais interessante para que a gente possa enxergar melhor essa situação. Principal questão envolvendo a pandemia da Covid-19. As pessoas elas tiveram que se isolar mais, elas tiveram que ficar mais dentro de casa. E muitas vezes as situações de violência que envolvem o ambiente doméstico, elas acabaram potencializando, porque os indivíduos eles passaram de alguma maneira a conviver por mais tempo com pessoas da mesma família ou pessoas com as quais dividiam o ambiente doméstico. E aí alguns grupos específicos passaram a sofrer mais da violência. É o caso, por exemplo, se pararmos para pensar nas mulheres, se pararmos para pensar nos idosos, se pararmos para pensar, por exemplo, na violência contra os animais. Todas essas situações extremamente problemáticas e tipos de violência que se relacionam diretamente à pandemia. E é sobre essas violências que nós vamos tratar e que nós vamos organizar o nosso texto. Bora lá? Um argumento interessante, um argumento bem legal para nós, seria a discussão sobre a violência contra a mulher. Nela, você pode comentar que muitas vezes casais que já estavam passando por situações difíceis, complexas no relacionamento, quando eles passaram a conviver com mais frequência, houve de alguma maneira uma intensificação desse processo. A gente passou a ter atos de violência acontecendo com uma frequência considerável e muitas vezes as pessoas não denunciavam. Elas não tinham como denunciar, inclusive, porque muitos passaram e passam 24 horas com o agressor. Ficam grande parte do dia com esse agressor e alguns casos de violência passam a ser mais intensos, mais repetitivos, o que é extremamente problemático. Você pode colocar em outro argumento, por exemplo, questões relacionadas à violência contra os idosos. Os idosos que muitas vezes são violentados fisicamente, psicologicamente, simbolicamente no ambiente doméstico, eles passam a ser ainda mais violentados quando eles têm essa convivência excessiva com parentes, com familiares. Os idosos, além de sofrerem diretamente com a violência, tinham ainda e têm ainda um receio muito maior relacionado à pandemia e à possibilidade de morrer devido à Covid. Há um receio muito grande da população idosa nesse sentido, que nós sabemos que também é um grande problema e você pode citar, pode discutir sobre essa questão no seu texto. Outro aspecto interessante é a questão da violência contra os animais de estimação. E aí você pode deixar um argumento para essa discussão, falando, por exemplo, que muitas pessoas, durante a pandemia, passaram a agredir esses animais de estimação com mais frequência devido, assim como aos outros tipos de violência, a uma convivência excessiva, a uma intensificação do estresse do relacionamento, e isso é extremamente problemático.
Essa questão dos animais você pode potencializar ainda mais quando a gente para pensar em situações de abandono de animais de estimação, que nós sabemos que é extremamente preocupante, extremamente negativo, e há casos até mesmo de pessoas que passaram a acumular animais de estimação sem dar o tratamento adequado. Essa violência acaba se intensificando também durante esse contexto pandêmico e nós sabemos que isso é extremamente preocupante. Vamos pensar agora em alguns repertórios interessantes, alguns repertórios bacanas para nós, para a gente poder colocar no nosso texto. Um primeiro repertório que ficaria muito bom seria você citar a novela Mulheres Apaixonadas. Meu povo, Mulheres Apaixonadas, novela que aconteceu no início dos anos 2000, passou na Rede Globo de televisão. E na novela Mulheres Apaixonadas, a gente tinha um caso muito discutido de agressão. Agressão que era de um personagem chamado Marcos, que agredia a mulher muitas vezes, inclusive com uma raquete de tênis. Olha que situação delicada e olha essa questão da violência doméstica já aparecendo no início dos anos 2000. Você pode colocar que assim como o personagem Marcos de Mulheres Apaixonadas era extremamente agressivo no ambiente doméstico, muitas pessoas também se tornam muito agressivas nesse ambiente e que no contexto de pandemia a tendência é que essa situação se agrave, o que acaba sendo um grande problema. Para falar, por exemplo, sobre a questão dos idosos, você pode comentar, por exemplo, do filme O Senhor Estagiário. Já assistiu Um Senhor Estagiário? Que conta sobre um idoso que sofria várias situações de preconceito, vários momentos de descredibilização no mercado de trabalho e depois, claro, na história ele vai passar a ser mais aceito, ele vai passar a ser adorado pelas pessoas no mercado de trabalho, mas é um filme que mostra muito dessa violência psicológica sofrida às vezes pelas pessoas idosas, o que nós sabemos que é um grande problema. Você pode comentar também quando a gente fala da violência contra os animais? Tem um recorte, um repertório muito interessante de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o pai da personagem Nhaloló, chamado Damasceno. Você pode comentar que em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em um determinado momento, o Brás decide não casar com Nhaloló. E ele resolve não casar com ela porque o pai dela se envolvia com rinhas de galo. Não porque o Brás Cubas era extremamente preocupado com os animais, mas porque ele entendia que a rinha de galo era algo que era para famílias de baixo poder aquisitivo e que ele não deveria se misturar com esse tipo de pessoa. É uma discussão muito interessante quando a gente pensa nesse recorte do Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque você pode trazer a rinha de galo, ocorrida com o Damasceno, incentivada pelo Damasceno, pai da Nhaloló, e questões relacionadas especificamente aos maus tratos aos animais. E aí ficaria excelente, funcionaria maravilhosamente no seu texto e teríamos Machado de Assis como repertório. Seu corretor ia ficar louco de felicidade e ficaria tudo lindo, maravilhoso para você. Agora, meu povo, bora então para as nossas propostas de intervenção. O que vocês acham que a gente poderia colocar como proposta de intervenção para esse tema, hein? Tem algumas propostas interessantes para você. Anote aí. A primeira proposta seria o aumento e a divulgação dos mecanismos existentes para denunciar a violência contra grupos minoritários. Quem faria isso? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nós já temos alguns poucos mecanismos de denúncia, como o Disque 100 para violência contra grupos minoritários. O Disque 100 é o Disque Direitos Humanos. Mas muita gente nem sabe que esse número existe, não sabe o que fazer, não sabe como procurar, não sabe como funciona. As pessoas elas precisam de conhecer mais e melhor esse tipo de mecanismo para que elas possam agir nesse sentido, para que elas possam denunciar mais todo e qualquer ato de violência, o que seria muito importante. Claro, importante para situações que envolvem a violência aos direitos humanos como um todo. Além disso, você pode comentar sobre a importância de propagandas que discutam sobre esses tipos de violência que acontecem com mais frequência durante a pandemia, para que as pessoas possam refletir sobre esse processo, para que as pessoas possam ter menos comportamentos agressivos durante esse contexto pandêmico. E nosso agente nesse caso pode ser, por exemplo, o governo federal, que pode problematizar desde as violências relacionadas aos animais de estimação até a violência física contra determinados grupos sociais, o que seria interessantíssimo e importantíssimo como proposta de intervenção.
Por último, você poderia sugerir a criação de novos mecanismos para a denúncia da violência durante esse contexto de pandemia. Que não seja somente a gente ter estratégias como o Disque 100, mas que a gente possa ter, por exemplo, sites para que as pessoas possam denunciar situações de violência, aplicativos para que as pessoas possam denunciar situações de violência, para que a gente continue tendo denúncias relacionadas a esse processo. É importante, como muitas vezes o indivíduo está isolado com o agressor, é importante que tenhamos novas estratégias para denunciar essas situações de violência contra a mulher, contra os animais, contra os idosos e também contra os mais diversos grupos minoritários. E aí podemos colocar também como agente para nós o governo federal. Tranquilaço, meus queridos? Tenho certeza que agora você consegue fazer aquela redação maravilhosa discutindo sobre esse tema. Então, conto com você. Bom texto, boa escrita. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Ei! Tchau, tchau!